Então, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? Em primeiro lugar, feliz aniversário à BBM pelos seus 19 anos. Estamos no mês de aniversário da BBM e já nessa semana, né, com mais uma palestra comemorativa, mais uma conversa, mais um estudo. Né? Hoje, então, temos uma conversa comemorativa, né, como eu acabei de falar. Vamos conversar, sobre todos nós diante de tudo isso, todo esse cenário que a gente está vivendo. Vamos conversar sobre tanta coisa que está acontecendo e as atitudes que tomamos e devemos tomar, tá? E o quanto somos responsáveis pelo que acontece, gente. Quanto somos responsáveis pelo que acontece com a gente. O quanto somos responsáveis pela violência e pelas demais doenças físicas e morais que assolam o mundo atualmente, né? É castigo de Deus, isso tudo? É juízo final? Vamos lá conversar sobre isso aí e muito mais. Bom, e hoje, uma surpresa para vocês. Olha quem está aqui com a gente. Nós temos a nossa irmã Jô. Oi, Jô. Um beijo no coração de todos. Que alegria, Brando. Obrigado pela oportunidade novamente. É sempre maravilhoso poder participar com vocês, fazer parte dessa casa, né? De alguma atividade, mesmo à distância, a gente está junto. Nosso coração está muito feliz hoje, está em festa, pela oportunidade, pelo mês de aniversário. Né? Sejam todos bem-vindos a esse momento da sala virtual e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos juntos, né, Brando? Estamos juntos hoje nessa conversa, né, que a gente vai conversar mesmo aí, vocês estão participando com a gente através do chat, né? E agora, gente, nós vamos, então, né, para nosso texto de início, tá? Que hoje, né, vai ser do livro Espírito e Verdade, e o título é Muralha do Tempo. Tá? É um texto ditado, né, pelo Espírito de Emmanuel, né, o médium Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, vamos lá para a leitura desse texto. Na lição 14, tá? Lá do livro Espírito de Verdade. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam. Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá a sementeira do hoje, de lá a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola,
momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Removemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer, os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior, pelo Espírito Emmanuel. Né? Então, nós temos aí, né, Jô, essa página inicial para começar o nosso estudo, para ver como é que é a nossa conversa de hoje, né? Já está puxando a orelha, joga logo de cara aqui, né? Linda. Muito forte, muito linda. Agora, nesse momento, nós vamos ter, né, a nossa irmã Jô já vai dar, né, a nossa iniciar mais uma contribuição, fazendo a prece para a gente hoje, gente. Vamos aproveitar esse momento. Está contigo, Jô. Obrigada, Brando. Então, meus irmãos, mediante essa mensagem inicial tão profunda que o nosso irmão acabou de ler, por esse espírito tão elevado, tão amoroso, nós, unidos no mesmo pensamento, Senhor, embora diante de uma sala virtual, pelos meios de comunicação, nos unimos nesta noite para o estudo ao qual iremos observar, analisar, compreender todas as verdades que os Espíritos trazem através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das obras subsidiárias, verdades que não podemos fugir delas, porque elas são o complemento para a nossa ascensão moral e espiritual. Feliz daquele que se permite, ao adentrar a doutrina espírita, a autotransformação, a aceitação de que devemos nos despir do homem velho, como diz Joana de Ângeles, e nos permitir vivenciar o homem novo. Façamos essa transição em nós, queridos irmãos, e que esse estudo rico que o nosso irmão Brando preparou, que conosco compartilha, venha complementar as nossas necessidades para os dias atuais. E sintamo-nos assistidos, amparados, protegidos por Deus, por Jesus, pelos Espíritos de luz, porque nunca estaremos sós. E é essa gratidão que nós nutrimos neste momento, em nome do seu bondoso amor, Pai querido, Mestre Jesus. E que assim, as vibrações desse momento, das horas que iremos vivenciar juntos, alimente o ser que somos. Gratidão, Senhor. Ser com todos nós, do início ao fim desta noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Após, agora com essa energia, né, essa vibração boa, e na nossa conversa hoje comemorativa, né, a gente começa falando aí da questão das leis divinas, né, das leis naturais, das leis morais. Né? Então, nós temos aí, para começar, lá no livro Os Mensageiros,
o elevado espírito, né, do instrutor Aniceto nos relata as experiências de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos programados, necessários, né, aos seus aprimoramentos. Aniceto enaltece os benefícios, tá, da prática do bem, os perigos, né, da invigilância e medo da morte. E corroborando com essas advertências, né, de Aniceto, nos usamos aqui para exemplificar, vamos conversar um pouco sobre, agora nesse início, sobre as leis divinas que nos ajudam, né, a melhorar a nossa compreensão de um monte de coisas. Então, as leis divinas, gente, elas abrangem as leis físicas, né, leis naturais e as leis morais. A lei divina, ela é eterna, né? Ela é imutável, como o próprio Deus. Né? Então, é perfeita. É igual para todos. Escrita na consciência dos homens. E revela em todos os tempos, né? É de acordo, é claro, com a capacidade e a compreensão de cada um dos homens, de cada um de nós vamos atingir. Quanto às diferenças entre as leis naturais, as leis morais, lá na questão 617 de O Livro dos Espíritos, é dito o seguinte: o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as práticas, né, da alma, né? As leis morais, então, elas regulam a conduta dos espíritos, como já pudemos perceber. As leis físicas regulam o mundo material. Então, as leis físicas são as leis do mundo natural material, né? Corroborando. São objeto de estudo e compreensão de várias ciências existentes. Como, por exemplo, química, física, biologia, astronomia, matemática e por aí vai. Então, as leis morais, já pelo contrário, são referentes às relações do homem com Deus e com seu próximo. Ao contrário da lei humana, né, que geralmente é escrita, a lei natural, ela se caracteriza por um conjunto de preceitos, né, inerentes a todos os seres humanos. Já as leis físicas ou naturais, elas regulam o mundo material, e as leis morais regulam, então, as nossas relações. As leis morais, elas formam um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Esses ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, que é a conversa de hoje, né, no canal na Casa Espírita, tá bom? Então, essas leis integram a terceira parte de O Livro dos Espíritos. A palavra lei, ela é empregada, né, nesse caso, no sentido de fluir como um rio, né? Não no sentido de uma obrigação ou regra. E, aliás, né, a terceira parte de O Livro dos Espíritos é a base de toda a obra, né? A lei divina natural, depois temos a lei da adoração, aí temos a lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor e caridade e da perfeição moral, né? Obviamente, estou citando, nós não vamos conversar sobre todas, né? Mas agora, a nossa irmã Jo, dando sequência, ela vai falar mais especificamente daquelas que hoje mais interessam, né, para a nossa compreensão, que, no caso, né, é a lei do progresso, a lei da destruição, né? E aí que vamos ter mais relevância com relação às questões de transições planetárias e evoluções. Não é isso, Jo? Então, Brando, é exatamente isso, dando continuidade ao que você falou, né? Então, a gente vai começando a entender todo esse processo que nós, como seres humanos, né, espíritos encarnados, né, vivendo no corpo físico, temos a necessidade de vivenciar, né? Mas como que nós vamos compreender essa lei de progresso, essa lei da destruição, toda essa questão dessa transição planetária, né, esse processo de evolução que precisamos viver? Nós vamos começar a entender isso a partir do momento que nós compreendermos
que tudo que ocorre no planeta Terra, essa movimentação, né, as placas tectônicas se movimentando, um terremoto aqui, um maremoto ali, desencarnes coletivos que muitas vezes causam, de certa forma, uma revolta muito grande em toda a humanidade, né? Por que Deus está permitindo? Porque Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Nós sabemos que lá no livro a Gênesis, no capítulo 18, onde fala da questão apocalíptica, todos os conteúdos dessa transição que os espíritos trazem as informações, né, as quais nós precisamos vivenciar, nós sabemos que tudo isso faz parte dessa movimentação. E Deus não erra. Por que a gente está vivendo tudo isso, né? Mediante essa lei de destruição? Porque Deus, ele tem as suas leis para tudo. Ele jamais vai destruir o que ele cria, mas ele vê a necessidade dessa transformação, porque nós somos os primeiros a causar, né, até muitas vezes no próprio planeta, um processo de dificuldade muito grande, pelo nosso egoísmo, que a gente vai ver mais à frente, né, pela nossa desigualdade, pelo nosso apego. Né, a mensagem de abertura fala sobre isso, Emmanuel fala sobre isso. Né, então, a gente vê que todo esse tema, uma coisa vai complementando a outra. E Kardec diz sobre a questão, né, de épocas da atual, né, com relação a essa transição, né, que a gente vive, que às vezes se confunde tudo isso, esses elementos das gerações. Por quê? Porque a gente viveu um momento, né, no planeta, e agora a gente está entrando em outro. Mas esse momento, ele também vai ter as suas transições. Né? A gente tem toda essa questão de pandemia, né, toda essa questão, e essa transição planetária, ela está atrelada à questão humana. Porque nós fazemos parte dessa energia planetária. Pode complementar. Nós temos essa questão de que a destruição e o progresso estão muito bem relacionados. Né? E o que a gente chama, então, de destruição, na verdade, não passa de uma transformação, de uma renovação para melhora, né, dos seres vivos, mesmo que a gente não enxergue isso assim, pelo nosso grau, né, de evolução ainda bem, né, abaixo, não é isso? Bem aquém ainda, né? Então, e aí o que a gente vê, né? Essa lei do progresso, ela é inevitável, né? Os espíritos falam isso o tempo todo, né, Brando? Por quê? Porque a lei divina, ela é igual para todos. Então, todos nós temos todo o tempo, diariamente, 24 horas, as mesmas oportunidades de progresso. E desacreditar do amor divino por questão das questões que a gente vive, sendo que nós estamos inseridos em tudo isso. Nós fazemos parte de tudo isso. Né? E ela é uma lei, né, relacionada a outra, que é a lei de progresso, a lei essa lei de destruição. É porque tudo que Deus cria tem um propósito. E toda a vivência tem um ciclo. Né? Nós estamos entrando em um novo ciclo, uma nova era. E essa nova era requer que o homem desperte. Joana de Ângeles fala muito isso, que a gente precisa deixar que o homem novo, que ele nasça em nós. Nós não podemos viver numa era onde o amor tem que imperar e o ódio ainda existe. A igualdade tem que complementar a nossa vivência e a gente ainda é egoísta. Né? Então, nós estamos fugindo a essa lei inovadora. É uma lei antiga, desde Moisés, desde os profetas que antecederam o Cristo. Desde o começo do mundo, Deus fala da sua lei. E nós não a cumprimos. Então, teve o ciclo da transição planetária, a época dos dinossauros, né, tantas outras que a gente conhece, que a gente já estudou, mas hoje, né, os espíritos vêm nos apresentar uma nova era. E não adianta, o homem não vai se conservar, né, na indiferença, na desigualdade, porque a lei é a mesma para todos nós. Né? E essa pandemia que a gente está vivendo, o que ela é?
é um chamamento, né? É um despertar. Tá, 100 anos atrás tivemos pandemia, e hoje estamos no século XXI, né? Transição planetária, tendo que viver toda essa consequência, né, que a vida nos apresenta. Pode falar, Bruno. Os sofrimentos e as perdas, então, né, são processos necessários à vida terrena, né? E quem, né, poderá entender melhor, né, que os espíritas, nas palavras de Paulo de Tarso, né, quando ele diz: semeia-se no corpo animal e nasce no corpo, né, espiritual. E a espiritualidade nos diz lá na questão 640 do Livro dos Espíritos, né, esclarecendo sobre os flagelos destruidores. Bom, mas aí agora, dando aí sequência, né, a essa nossa melhoria de compreensão, a nossa conversa de hoje, nós temos aí os diversos tipos de mundos do universo, né, os juízos gerais, né, que em outras vertentes religiosas são chamado de juízo final. Na verdade, a Terra teve vários. E sobre isso, nós podemos falar que Santo Agostinho, Ju, lá no capítulo 3, o título, né, Há muitas moradas na casa do meu pai, né, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente e materialmente, ocorre a mesma coisa com os mundos, né, habitados por esses seres vivos. Se alguém pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, né, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, perceberia que há uma escala evolutiva. E a ciência já percebe isso hoje. Então, enxergaria assim, né, como a ciência vem, né, percebendo, um progresso dos seres e respectivos mundos, né, mas de degraus, às vezes, imperceptíveis, de uma geração para outra. E, aos poucos, né, essa evolução, ela oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais compatível, como você mesmo falou ainda há pouco, né? À medida que eles, né, próprios avançam na trajetória do progresso. Eles não, né? Nós, né? Então, todo o planeta marcha, ao mesmo tempo, em crescimento. E ocorre, assim, o progresso do homem, dos animais, de seus auxiliares, né, dos vegetais, e da habitação. E, obviamente, que nós passamos pela lei, né, do progresso, né, pela lei de destruição. Coisa alguma na natureza permanece de forma estacionária. As ordens, né, os graus de perfeição, de evolução dos espíritos, são em número determinado, né, são ilimitados em número, porque entre elas, né, não há linhas de demarcação traçadas como barreiras bem definidas, né? E o planeta Terra, né, já esteve material e moralmente no estado assim bem mais inferior, né? E a Terra em breve, né, ascenderá. Esse processo já está acontecendo no duplo aspecto, material e moral, né? Um grau mais elevado. O planeta atinge mais um de seus períodos de transformação. Hoje ele é um mundo final, né, que está em fase de provas e expiações. E está galgando para ser um mundo de regeneração, onde os homens, né, terão uma convivência melhor, né, onde imperará numa proporção bem maior a lei do amor, né? A humanidade do orbe terreno tem realizado até o presente incontáveis progressos tecnológicos e morais. Inclusive tem gente, e há uma abordagem lá de Allan Kardec, né, que fala sobre se o mal, a gente hoje, tem muita gente que acha assim, não, o mal hoje está prosperando mais do que o bem, não é? Porque a gente está vendo tanta coisa ruim, né? Aí a espiritualidade mesmo diz, os espíritos explicam que no passado era bem pior. Bom, os homens, então, com sua inteligência, chegaram aos resultados que jamais haviam alcançado, né? E o progresso da humanidade terrena vem se cumprindo. Tanto no aspecto físico, o globo terreno vem experimentando transformações que a ciência tem comprovado. E, moralmente, a humanidade progride, né, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes, né? Mas esse aspecto moral
ainda se faz necessário, né, um imenso progresso a conquistar, né? Mas estamos no caminho. É preciso, então, que reine a caridade, fraternidade, solidariedade. Aí sim teremos um bem-estar moral, né? E segundo nos revela os espíritos, a ciência e o bom senso apontam que a Terra não é o único planeta habitado, tá? Falando, né, nessas evoluções. De acordo com alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de vários planetas, sobretudo um planeta lá do sistema Capela, né? Que algumas fontes, alguns livros vêm chamar de Pamir, e que alguns outros também. Bom, sendo assim, então, a morada atual, né, da humanidade já viveu experiências, né, da atual humanidade, experiências físicas evolutivas em outros mundos, né? Evoluíram mais, então, no aspecto do conhecimento, do intelecto, né? E menos no aspecto moral. Muitos de nós, né, viemos, então, para um orbe terreno, para seguir essa marcha de crescimento, esse aspecto moral. Cristo, né, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, esclarece os apóstolos sobre a existência de muitas moradas na casa de meu Pai. Assim como os espíritos, então, os mundos não ocupam, né, perpetuamente a mesma categoria evolutiva, né? Pois como já foi apontado. Mas também não há evolução. O que há é um progresso contínuo. E como já falamos antes, né, a Jo já nos alertou sobre a questão, novamente, da lei do progresso, da lei da destruição, que estão bem atreladas, né, Jo? Com certeza. Todos evoluem, né? Passando por esses diferentes... Então, Brando, o progresso é uma questão inerente a todos, né? Todos nós temos direito a isso, né? E o Espírito de Verdade, ele diz na questão 785 o quê? Que o que atravanca o progresso da humanidade, do ser encarnado, o que é? O orgulho e o egoísmo. São os maiores obstáculos. Está lá na questão 785. Né? Então, a gente tem todos os alertas necessários. Compete a cada um de nós entrar em ação, né? Botar em ação. Porque a vida é movimentação, né, Bruno? E a gente lá na questão 110, né, e seguinte, Livro dos Espíritos, corroborando, né, fala, né, dessa questão da hierarquia espírita, né, dos diferentes graus evolutivos, né, e temos a partida disso nos mundos primitivos, né, com as humanidades primitivas, coisa que a Terra já passou, né, nesses mundos reina, né, mas o instinto em detrimento da inteligência. A Terra já passou por isso, e depois, com a vinda desses espíritos, chegou aí no segundo estágio, que é o mundo de provas e expiações, né? E tivemos a vinda de Moisés, a vinda de Jesus, e agora estamos numa nova final aí, né, de fase, que apontando aí o mundo de regeneração, que muitos chamam de transição planetária, né? É nesse terceiro nível que temos aí os espíritos, né, que ainda estejam à mercê das leis materiais. Mas já não ocorre no mundo de regeneração, que nós vamos entrar. Aquelas paixões desordenadas, aqueles vícios, né, que você falou, né, Ju? Tanto o orgulho, a inveja, não é? A vaidade, o ódio, né, que nos desapegos. É isso. Nesses mundos regeneradores, o bem supera o mal. Isso ainda não acontece aqui, porque nós ainda estamos caminhando pertinho desse estágio, né? Esse mundo regenerador serve de transição entre os mundos, né? De prova e expiação, que é o que a Terra está agora, e os mundos felizes. Neles a alma se arrepende, encontra a paz, o descanso, né? E indo em busca da purificação, né? Bom, nós estamos aqui para isso, né, Bruno? Isso aí. Esse mundo de regeneração que a gente vai entrar, esse processo que todo o planeta Terra vem vivendo desde da criação, né? Quando alguns foram trazidos, que a gente vai falar agora, né, nesse próximo item, né, que é sobre essa questão da lei de progressos, né, os irmãos degredados que vieram de Capela, né, que vieram de Dracos, né, de outras constelações mesmo, porque
que eles precisavam chegar até aqui para evoluir, porque eles estavam causando problemas lá. Da mesma forma que a gente sabe, né, que Emmanuel já ditou, através de Chico, que muitos precisarão serem também exilados do planeta. Porque como que o planeta vai evoluir mantendo aqueles indivíduos, né, aqueles irmãos, onde o seu eu espiritual ainda compactua com o mal? Se nós vamos entrar na regeneração, onde o bem prevalece, a igualdade é compartilhada, o desejo, né, de fazer o melhor. Então, aí a gente vai entrando todo nesse esquema onde a renovação, né, do indivíduo, a sua atualização. Vamos mudar o software, né? Software é até uma linguagem meio antiga de quando eu estudei, mas a gente vai mudar, né, todo o nosso esquema. Vamos atualizar, né, a nossa CPU, né, Brando? Vamos passar aí de um Windows para um Windows 7, depois para um Windows 10, vamos falar uma linguagem de informática. Ô, Jô, pois não. Você sabe, né, que essa questão que você falou agora, né, do software, né? Se a gente for perceber, muita gente fala, o fim do mundo e tal. Mas se a gente vai vendo, desde que nós nascemos até hoje, o mundo que nós, né, conhecemos quando nós éramos, né, crianças, e depois, aquele mundo não existe mais. Já ocorreu aquele fim do mundo, né? Com aquela tecnologia, com aquele jeito, né? E por aí vai. Os nossos pais nos relatam a mesma coisa. Sim. Você vê que hoje, aquilo que a gente achava que era ficção científica, hoje já é o quê? Né? Realidade. Realidade. Aquele mundo já foi, já estamos num novo mundo, né? Vivenciando uma nova era. Uma nova era, já bem diferente daquilo que a gente não imaginava, que hoje em dia nós teríamos um celular, né? Que era só coisa de filme, de Jornada nas Estrelas e outros do tipo, que falavam... Star Wars. Star Wars, né? Star Trek. Não é? Verdade. Os Espíritos falam, né? Na questão 778 do Livro dos Espíritos, da lei do progresso. Né? Sim. Também, sim. Né? Corroborando essa questão, né? Aí eu te interrompi, pode continuar. Não, você não interrompeu, você complementou. Então, nessa questão que você falou, 778, né, a gente encontra nela, né, falas do Livro dos Espíritos, a gente encontra a fala de Kardec. Eu vou ler minha cola aqui, você me permite, Brando? Vou pedir ajuda aos universitários, porque eu deixei aqui... Não, Brando, é que eu acho ela tão profunda que vale a pena a gente dar uma lida rapidinho. Eu vou ler só um pedacinho. Então, aqui, na resposta, né, à pergunta 778 do Livro dos Espíritos, a Allan Kardec, né, então diz lá, ao tratar da lei do progresso, questiona-se o homem pode evoluir, retroceder, né? E aí os bons espíritos, eles respondem, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Pensar que ele pode retroceder à forma, moralidade ou condições primitivas seria negar a lei do progresso. Então, todos nós que evoluímos, não tem como mais voltar atrás. Ninguém vai querer dar um passo positivo e voltar a 2 negativos. É insano. Né? Isso não faz parte da lei divina. Porque Deus é justo. Né? Deus quer que a gente avance e que a gente dê continuidade. Por isso que tudo fica gravado onde? Brando falou lá no início. Na nossa consciência. Né? No nosso eu maior. No nosso arcabouço espiritual. Wi-Fi direto com Deus, né? O WhatsApp. Isso. No nosso arcabouço espiritual. E ali fica armazenado e ninguém perde. Ainda que o espírito ele vai se degradar em alguns aspectos, né? A gente
entrando num outro assunto rapidamente, né, o espírito ele não retroage, mas o perispírito pode sofrer, né, algumas modificações devido à tamanha maldade que aquele espírito vem encarnando. Então, ele prejudica os seus corpos espirituais. Mas isso aí é um outro assunto para se falar. Aí que vem essas, né, questões, né, João, de licantropia, né? Sim, aí são outras questões que a gente vai ver lá nas escrituras, né, no Pentateuco, e aí é uma outra parte. Né? O que a gente está falando agora é dessa questão do progresso. Né? A gente vê a questão da maldade, né, que uns falam, Satanás, né, dragões, né, a gente vê muita gente falando isso no movimento espírita. E aí o que a gente vê nessa questão? Né? Os irmãos que vieram de Capela, de Dracos, de várias outras instâncias, né, eles vieram para evoluir. E assim somos nós nesse processo da atualidade. Como eu disse naquele momento atrás, que muitos não poderão mais dar continuidade aqui. Por quê? Porque avançando é como uma máquina nova. Se você atualizou a máquina para uma melhor, por que você vai usar a que ainda mantém uma atividade que não traz o progresso, o avanço necessário? Então, você estaciona aquilo, né, você deixa de fazer uso daquilo, né, não estaciona, você deixa de fazer uso daquilo porque você tem algo que é muito melhor e propenso ao progresso. É isso que Deus quer para todos nós. E aí, nesse processo da evolução, onde a gente teve os povos egípcios, né, os hebreus, os hindus, né, vários irmãos vivenciando... Várias, né? Fala, Bruno. Os árias, os egípcios, os hebreus, os hindus, né? Então, foram povos antigos que auxiliaram nesse processo da nossa evolução, né? E muitos deles vieram de outras instâncias. Cita, né, que, no caso, por exemplo, dos povos alguns povos da Ásia, tipo os chineses, eles não têm nada a ver com essa parte aí de outros povos e tal, né? Mas muitos ainda estão interferindo nesse processo da evolução da humanidade. Não é, Bruno? Você quer complementar? Pode complementar. Pode continuar. Aí eu concluo com você, vai falando. Isso aí, aquilo ali que você falou, com exceção dos chineses, na maioria dos povos antigos, tem origem nos degredos, né, dos exilados da Estrela Capela, não só eles, né? Aí, pela sua inteligência superior, essas raças, né, facilmente sobrepusaram as outras, né, que aqui eram mais primitivas, e aí nasceram as grandes civilizações que nós conhecemos, que contribuíram muito, né, com tecnologias e tudo mais, mas tivemos aí na história exemplo de guerras e tudo mais. Lá no livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel nos revela muito sobre isso também, né? Além do livro Exilados de Capela, né? De Edgar Armand também, né? Que, inclusive, esse Exilado de Capela é composto de 3, né? Almas Afim, né? Também, né? Almas Afim. A Cortina do Tempo, 3 livros, né? 3 obras. São 3, Almas Afim. E também temos uma outra referência, além da Caminho da Luz, né? E da coleção, né? Da trilogia dos Exilados de Capela de Edgar Armand. Nós temos também, que lá, de acordo com o Espírito Miramês, lá no livro São Francisco de Assis, o médium é João Nunes Maia, nós temos... que muitos desses espíritos, né, ignorantes, degredados, eles emitiam vibrações tão pesadas, já aqui, né, reencarnando e tudo mais, ou no plano espiritual, que eles chegavam até a interferir, né, nesse trabalho, né, de evolução, né, sabe, no preparo de Jesus. Os líderes, inclusive, são conhecidos, né, como os maiorais do inferno, que muitos, inclusive, chamam hoje, né, nos romances mediúnicos dos dragões, né? E o nome dado a esse grupo, inclusive, né, de 2 milhões de espíritos trevosos, segundo lá Miramês, né, o espírito no livro, né, é Satanás, né? Eles foram todos aprisionados, né? E nesses tempos finais de transição em que vivemos, de acordo com o outro livro agora, uma outra fonte, o livro Exilados por Amor, né? São momentos muito similares aos vivenciados lá nos planetas, né, da estrela, do sistema, né,
de Capela, que nós estamos vivendo hoje, e isso contado lá naqueles livros. Então, estamos recebendo relatos, inclusive, agora aí, né, nesse período de pandemia, de asteroides, viu? Pedras no espaço, cometas, passando cada vez mais próximos, né, do planeta Terra, raspando a atmosfera, né? Tem muita gente, é o fim do mundo, tal, e tudo mais. Mas nesses tempos de degredo, né, dos mundos de Capela, algo semelhante lá ocorreu. Então, esses bólides, né, essas pedras espaciais, na verdade, assim como ocorreu lá, né, com os espíritos relatos lá em Capela, eles trouxeram esses espíritos, né, capelinos aqui para o hábito terreno, da mesma forma que eles estão levando esses mesmos espíritos terráqueos para outros mundos, que até fala ali, né? Sim. Geraldinho, né, Geraldo Lemos, nas palestras dele, que tem planetas como Quirón, né, que estão indo, né, os espíritos. E na trilogia, né, também, Despedindo-se da Terra, né, do médium André Luiz Ruiz, nós também vamos encontrar muitos relatos do que estamos falando aqui, como, por exemplo, o da barca de 1 milhão de vagas, que recolhe toda hora, enche de 1 milhão de espíritos, né, que vão ser degradados, né, leva eles para a Lua antes do degredo, que vão ser para outros mundos. Tá? Isso é só para pincelar, né, essa questão. Né, Se você me permitir fazer uma colocação, eu tenho feito alguns estudos, participado, feito algumas leituras, onde, né, muitos médiuns, né, isso são coisas participadas com médiuns, né, pessoas sérias, e, assim, muitos falam sobre a questão do... Caiu o brinco, peraí. É ao vivo, tá? Não é, Brando? Acontece. Acontece de tudo. Levei um susto. Então, eles falam assim que nós, né, somos todo o tempo protegidos, o nosso planeta também. Então, Chico falou lá em 54, 60 e pouco, que nós chegaríamos nos séculos vindouros, né, no processo da transição planetária, nós teríamos até mesmo entre nós irmãos, né, que a gente considera ETs, né, extraterrestres, ou seja, irmãos que vivem em outros planetas, né, aqui do nosso sistema mesmo, que eles estariam mais próximos de nós. Né? Inclusive, né, a gente tem participado de estudos de pessoas, como eu disse no início, médiuns sérios, que eles falam dos espíritos arcturianos, né, que eles estão em torno do planeta Terra, com as suas naves, com o seu trabalho de proteção, para que a gente não sofra nenhum ataque, para que a gente não tenha invasões de espíritos, né, irmãos de outras dimensões, ainda com sentimentos e pensamentos inferiores, e eles estão cerca de 150 mil anos, vamos dizer assim, em volta da Terra, cuidando de nós. Isso são relatos de médiuns que, na hora lá do estudo, veem o espírito vem daquela dimensão, né, e fala. Porque os arcturianos são espíritos da 5ª dimensão. Eles não estão, porque o nosso planeta Terra, ele está na 3ª dimensão ainda. Né? A gente tem a 1, a 2, que eu não preciso citar qual é, né? Nós estamos na 3, gente. E quando a gente sai do corpo físico, a gente vai para a 4ª, que é nosso lar. Nosso lar está na 4ª dimensão, que é a dimensão onde o corpo físico não precisa mais. Quem consegue chegar ao nosso lar está bem, né? Menos pior. Senão a gente fica aí no 3,5, né, Brando? É a verdade. Então, nós conversamos, né, sobre tudo isso para chegar agora, né, em questões, né, que a gente situou, né, Gil, aqui na conversa, né, em que pé nós estamos, o cenário. E agora nós vamos falar um pouco mais, né, dessas questões morais. Começamos aqui pela lei de causa e efeito, né, que diz até porque que nós todos, né, estamos nesse momento, toda a humanidade, né, a questão da pandemia e nossa evolução. Nós estamos no limiar de uma nova era, nós conversamos aqui. E vivemos muitos momentos intensos, né, cada vez mais acelerados, né, de convulsões sociais, políticas, né, divergências de opiniões, tsunamis, terremotos,
erupções vulcânicas, guerras, né? E aí a pandemia, e esses mundos, né, que deixam de existir, né? A nossa infância, que era, não é, e tal, tecnologia, né? Então é preciso enxergar tudo isso com olhos mais sensíveis e, óbvio, o quê? Adquirindo conhecimento, né? E nós aqui estamos aprendendo, né? Conversando e buscamos para trazer, e também estamos aprendendo, né? Então, as pessoas opinam sabendo pouco, né? Ou refletindo menos ainda. E dentro de cada um de nós, buscamos nos rebelar contra coisas que entendemos, né, como erradas. E nesse processo de combater os monstros sem perceber, destilamos ódio e injustiças e nos tornamos o quê? Monstros também. Precisamos tomar cuidado com isso. Por assim dizer, né? Monstros, né? Bom, para alguns, então, é algo similar às antigas guerras santas, em que se mutilava e se matava em nome de Deus, né? Acaba sendo, de uma certa forma, hipocrisia. Outros não se revoltam contra pessoas, né? E sim contra Deus, diante daquilo que não compreendem, que não conseguem mudar, que acham que deveriam poder mudar. Então, que outros períodos da história terrena podem ser comparados ao que vivemos no momento de hoje, né? Então, qual é a mensagem coletiva? Se Deus é tão bom, por que permitir que o mal aconteça? Nascemos para sofrer. Estamos sujeitos ao chamado pecado original. O espiritismo é a religião que prega o sofrimento? Nada disso, né, João? Sofremos de forma o quê? Individual ou coletiva, pelas ações erradas que praticamos no passado ou até no presente. Sofremos doença do corpo, da alma, assassinatos, golpes, traições, roubos, né? E pandemias, né? Para reparar o que um dia fizemos de errado, para nos educar. Os espíritos são o quê? Expulsos de seus mundos pelo mesmo motivo, né? Isso tudo de ruim que ocorre é para quê? Para nos educar, né? Não é para punir, né? Como muitos falam aí. Então, vivemos nesse mundo imperfeito, né? Um mundo de provas e expiações que é a Terra. Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Essa ainda é a nossa realidade. Mas Deus não castiga ninguém. É a gente mesmo, né? Que se castiga. Tem até a música, né? Que fala, né? Disso aí, não tem? Então, não é um simples toma lá da cá. Né? Nós é quem precisamos entender que as dores do mundo são lições preciosas e devem ser enxergadas como aprendizado. Dualidades, né, como a felicidade e a infelicidade, a dor e a alegria, são tão importantes para nós quanto que a noção do bem e do mal. O mal ainda é necessário em nosso atual estágio evolutivo. Sem mal, o homem não tem noção do que é o bem. Os homens punem a si mesmo, né, por alimentar os próprios vícios. E temos, assim, a aplicação da famosa lei de causalidade, né? Que é, né, esse tópicozinho agora. A cada um será dado segundo suas obras, né? É a chamada lei da causalidade, a lei de causa e efeito, né? O mesmo lei de ação e reação, né? Ela é científica, ela é bíblica, ela é filosófica, ela é universal, né? E agora temos aqui mais uma questão para a gente poder conversar sobre o quê? Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são proveitosas, né? Isso é uma frase, né? Um ensinamento, extraído lá da fala de Paulo, né? Em Coríntios, né? Primeira carta de Paulo, 6, 12. E o significado dessa frase basicamente trata da liberdade, né? Ela deve estar em conformidade com o bem. Na íntegra, né? O versículo, né, que contém essa frase, né? Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é? Pegando aqui a minha cola, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixaria dominar por nenhuma delas. Essa frase, então, tudo me é lícito,
mas nem tudo convém, aparece num contexto em que Paulo, qual era esse contexto? Sabendo um pouquinho mais disso. Paulo corrige os cristãos lá na cidade de Corinto, na Grécia. Alguns deles, né, estavam apresentando comportamentos reprováveis. Estavam se entregando aos excessos, a vícios, né, naquela época. Naquele tempo, gente, né, esse recorte ali, né, da época de Paulo, falou a frase, a cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade total, próxima a algo que nós conhecemos, né, mais tarde com o nome de hedonismo, né, que alguns cristãos estavam aderindo a essas práticas. Por isso, Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo, tá? E o contraponto com a prática do prazer. Então, a primeira parte da frase, tudo me é lícito, era como um tipo de lema usado pelos cidadãos de Corinto. A outra parte, nem tudo me convém, foi usada como um argumento por Paulo. O argumento do povo, né, de Coríntios era assim, eles contra-argumentavam Paulo, dizendo assim, todas as coisas me são lícitas, né? Quase como dizer, para de ser chato, Paulo. Mas a resposta de Paulo né? Branco, se você me permitir, tipo assim, nós somos livres, fazemos o que queremos, a lei permite. Isso. A lei permite. Temos dinheiro, que, né, era uma sociedade assim, né, com dinheiro e tal. Então, se você me permite concluir, Brando, fazer uma conclusãozinha, essa passagem de Paulo, como tantas outras que a gente tem, né, dos evangelhos, a gente vê o quê? Né? Que já naquela época existia uma certa libertinagem, né? Não é diferente, muito diferente de algumas coisas que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, mundo afora, né? Brasil e mundo afora. Então, muitas coisas distorcidas que fogem, né, e agridem a lei divina, a palavra é essa, agridem, né, chega a ser uma coisa agressiva, explícita de que estão indo contra Deus. E é isso que Paulo precisou combater, como Moisés, quando a gente citou de Moisés, né, por exemplo, Abraão, na época de Abraão, o que aconteceu? Por que Deus tacou fogo em Sodoma e Gomorra? Porque justamente eles tinham essa sensação de uma liberdade que desrespeitava o próximo, que fazia uma criança fazer o que não queria, um adolescente, uma mulher decente fazer o que não queria. Então, a única solução para Deus foi o quê? Tacar fogo. Acabou. Eles não queriam ouvir o que era transmitido, né? Pode dar continuidade. Não, aí, bom, nós temos essa questão, como a Jo falou, como afastar do maléfico e como acolher o benéfico. Isso. Vou concluir logo isso aqui para você entrar no item 7, né, como é que é adiantado do nosso tempo. Né? Tá. Bom, então, de acordo com o professor Mário Sérgio Cortella, refletindo sobre essa questão de Paulo, né, que a gente está aqui, ele disse que nos deparamos com as 3 grandes perguntas da vida, né? O professor fala com a gente. Quero, posso, devo. Como a Jo vai ver, né, já uma outra questão com 2 verbos. Aqui nós temos querer, poder e dever. Então, quando aquilo que nós queremos for também o que nós podemos, e aquilo que nós devemos significa que tomamos a melhor decisão. Então, é nesse sentido, gente, também, né, que podemos expor já um filósofo famoso chamado Immanuel Kant, né? Famoso alemão do século XVIII, que ele disse também, corroborando com Paulo e com o que o professor Mário Sérgio Cortella também aqui nos ensina, do querer, poder e dever. Immanuel Kant nos diz assim, tudo que não puder contar como faz, não faça. Não faça. Né? Então, na verdade, é a nossa consciência que nos incomoda, né? Quando fazemos alguma besteira e também quando magoamos, maltratamos alguém. Não é? E aí vem que Immanuel Kant, ele dá o exemplo de um simples papelzinho que a gente joga pela janela e não temos consciência alguma de que o que não se trata apenas de um simples papelzinho, Jô. É uma questão de educação, de caráter, de reflexão. E essas reflexões são importantes, né? Sobretudo no momento, que falta de respeito, né?
é falta de empatia, de egoísmo, de vaidade, que tem sido praticado por muitas pessoas, né? Não todas. E aí agora, pegando já carona nisso, né, a gente vai entrar agora no ensinamento de Jesus, né? Que aí é com você também aqui. Estar no mundo e não ser do mundo. Né? Então, né, o que a gente vê, mediante a todo o conteúdo anterior citado, né, por você, por nós, né, nesse estudo da noite, a gente vê, eu já vou partir logo para a questão do evangelho, a porta estreita. Né? Tem até uma frase de Paulo que eu anotei aqui, ó. Ele fala, será que nós, somente na vida, né, física, a vida que a gente está, a gente vai ter esperança em Cristo? Paulo perguntou isso. Será que só vamos ter esperança em Cristo enquanto estamos aqui, né? A gente não acredita em Cristo naquilo que a gente vai levar para o outro lado? É tipo isso. Então, o que a gente está fazendo, né? Como viver no mundo sem ser do mundo? É a gente ter a compreensão que estar aqui, tudo é transitório, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque eu tenho continuidade. Sou um espírito imortal. O físico perece, o espiritual continua. Ele tem continuidade. E esse mundo que a gente vive é um mundo de quê? É um mundo de questões quebradas. Né? Elas não são definitivas. Entre aspas, definitivo é aquilo que eu pratico de melhor. Aquilo que me causa, como o irmão disse lá, né? Uma dúvida, então eu nem vou fazer. Eu nem pratico, eu não falo. Né? Então, esse mundo é um mundo que é de enganos. A juventude é para sempre? Não. A riqueza a gente não leva. Ela também, ela pode se findar até a gente estando no mundo físico. Né? Não fica nem para a família. Então, existe nesse item que a gente está falando agora, né, coisas muito profundas. Todas essas dificuldades que a gente está vivendo, de pandemia, né, os prazeres que as pessoas... Eu vi coisas na TV onde os irmãos estavam acelerados, buscando coisas, tipo assim, vai acabar, eu vou morrer, vai acabar. Não, nós continuamos. Então, busca drogas, busca subsídios, meios, que vai ainda trazer uma problemática física, moral, psíquica. Quantos irmãos em depressão? Medo de viver o que está se dando aqui, achando que se morrer não vai dar continuidade em lugar nenhum. Isso não é verdade. Né? Somos eternos. Mas o que vai contar, como foi dito no estudo, como foi citado na fala dos espíritos, né? Dos próprios profetas, dos irmãos que deram continuidade ao trabalho do Cristo, como Paulo, como tantos outros, é o quê? Eu sou nesse mundo, né? E serei no outro aquilo que eu fizer de melhor na minha vida. Kardec fala isso, nós citamos na nossa última palestra, no início do mês, né, desse mês nós falamos sobre o quê? Kardec, o que ele dizia? Que ele vai ser no outro mundo aquilo que ele vive aqui, como o Chico também dizia. Né? Somos por fora, fazemos por fora de nós, no dia a dia, na vida, aquilo que carregamos por dentro. Então a problemática está onde? No eu que eu estou sendo, naquilo que eu estou praticando. Né? Então, eu posso ser desse mundo, mas não viver as coisas que eu vejo que elas não vão contribuir para o meu progresso. Né? Não é somente nessa vida que aqui, olha, não é somente nessa vida que a gente vai encontrar tudo aquilo que é de melhor, não é verdade, mas é aqui que eu vou fazer o que há de melhor. Em 1 Coríntios, né, 15:10 diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? E Paulo diz o quê? Então só acredita em Cristo aqui? Cristo não continua depois daqui, dentro de nós? Esse é o despertar, né, Branco? Ô, Jô, então, assim, viver não é para beber, para comer, para comprar, para fumar, para viajar, né, para comparecer a festas e tudo mais, aproveitar a vida, né? Viver é praticar o estar e evitar o ser, não é?
Viver, então, é o quê? Produzir satisfação, saúde, equilíbrio, felicidade, paz duradoura, né? Conseguir estar e não ser em meio a tantos apelos, né? Não dar tanta importância à matéria. É difícil, né? Muito. Muito É difícil. complicado, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeitos, né? A mensagem lá, o homem no mundo, né? Então, disso são apresentadas propostas para se viver o presente com olhar no futuro, né? E não viver somente essas questões materialistas. Viver o presente se preparando para o futuro nos torna o quê? Né? A mensagem lá do homem no mundo. Responsáveis, previdentes e muitos, né? Entre muitos outros benefícios, né? Aí o Espírito Protetor, lá no capítulo 17, também diz o quê? Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. E ele complementa, sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais pensamentos ou ato que possa ofender a Deus. Ser do mundo é, infelizmente, a prática da grande maioria de nós, né? Da humanidade, né? Mas não ser do mundo exige esforço, né? Daquele que busca algo mais. Por isso que Emmanuel também tem um outro texto, pegando aqui na cola, do livro Caminho, Verdade e Vida, né? O texto a mensagem é cristão e o mundo, né? Ele aponta que fazer diferente da maioria não é tarefa fácil, né? Ainda mais no mundo que nos impõe esse ritmo acelerado, né? Onde a velocidade das coisas, esse momento que nós vivemos, né? Ainda tem um livro também do médium Raul Teixeira, aqui na cola, que o espírito Camilo, né? Em tuas festas familiares. O texto é esse, a obra é Minha Família, o Mundo e Eu. Lá ele alerta aqui para evitar tudo o que caracterize desequilíbrio, desarmonia, sobre as máscaras da pretensa alegria, né? Que é o caso que você falou aí, dos prazeres, né? De beber e tal, como é o caso do povo lá daquela época lá de Paulo. Né? Brando, você me dá um segundinho, você falou sobre as pessoas pretensas alegrias. Me lembrou uma musiquinha que a gente canta para as crianças, né? Aquela que fala, onde mora na felicidade, né? Onde mora na felicidade. Encontrei no brinquedo, né? E aí vai falando que encontrou no brinquedo muita alegria e ação, mas felicidade não. E no final da música, o que diz? Né? Que ele procurou, mas encontrou ela dentro de si. A felicidade a gente joga isso para o externo. Jogamos para as questões mundanas e esquecemos de trabalhar o que está dentro de nós, que é o eterno. Jô, você agora caiu e voltou. Mas conseguiu, deu para pegar o final. Sim. Né? Agora nós vamos já pro assunto, né? Já para a gente caminhando no nosso horário lá, no tópico 8, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Sobre essa atual transição planetária, os últimos tempos, extraterrestres, hipócritas, né? Os chamados, os escolhidos, né? A evolução do homem, a tecnologia. Então, nós temos aí que a transição planetária é o assunto do nosso momento, né? Então, para compreender mais processos anteriores de transição, dessas transições em outros mundos, novamente nós citamos aqui o livro Exilados por Amor, né? E a sua sequência. Para quem não leu, muito bom, é Jornada dos Anjos. Nesses dois livros, gente, nós temos a história narrada, que essa história, ela tem início lá na transição dos mundos de Capela. E ela finaliza aqui na Terra, né? No episódio do 11 de setembro. Olha só, é um tempo enorme, né? Que o livro pega tudo isso, passa pela história aqui da humanidade. Quem puder ler, leia esses dois livros. Então,
os espíritos que aqui na Terra, né, ficaram conhecidos como o apóstolo João Evangelista, como o nosso querido José de Arimateia, né, que era era do Templo de Jerusalém, né, junto com o nosso irmão Nicodemos. Temos também Constantino, Imperador Constantino, isso. Dentre outros, né, eles fazem parte desse grupo de espíritos, tá? A história é contada nesse livro. E a maioria, né, os que já estavam bem, né, evoluídos, acompanharam, né, os seus familiares, né, com a permissão da espiritualidade superior, que foram degradados, trazidos aqui para a Terra, e acabaram sendo seus guias, né, muitos deles. É muito legal esse livro. Então, é claro, né, que, de acordo com os espíritos, a atual transição planetária terrena, ela não teve início em 2012, né, muito menos em 2019. Né? Os momentos decisivos da atual transição tiveram início lá pelos idos de 1757, né, lá com a Revolução Industrial, com os 300 anos, né, que é explicado para a gente até os 2057. Então, a vinda de Jesus entre nós definiu, né, a proximidade da transição planetária. E o apóstolo João Evangelista escreveu lá mais detalhes no livro, né, do Apocalipse. A transição ela é mais conhecida, então, como nome de juízo final, né, essa transição que nós vivemos nos textos bíblicos. Mas, de acordo com o que já conversamos, a Terra sofreu várias transições, ou seja, vários juízos gerais, né, ou, na nossa visão, vários juízos finais. Aqueles mundos que existiam, né, como nós falamos dos nossos mundos, uma pequena fração da nossa história, né, nessa vida, terminaram, né? Então, a doutrina espírita, por isso, utiliza o nome juízos gerais, tá? Porque não haverá destruição total do planeta, e muito menos da humanidade. Na verdade, transformações é que ocorrerão, né? E elas já se encontram em andamento. Então, as mudanças não são apenas na natureza, nem nos seres, como também no padrão vibratório, né, Ju? O comportamento das pessoas. Os avanços tecnológicos seguem, né, a cada dia mais acelerados. Os espíritos encarnados e desencarnados, muito evoluídos, vindos de outros mundos, já se encontram presentes em auxílio ao planeta. Inclusive, tem obras, né, de Divaldo falando nisso, né, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda também. E agora nós chegamos aqui, né, falando do templo, né, de Cairóis, né? Só citando aqui que nós temos o tempo clássico que representa a medida, né, da duração dos fenômenos na rotação, e o tempo de Deus, né? E nós temos que confiar no tempo de Deus. E agora nós vamos passar, então, para essa parte de conclusão, né, do nosso estudo. E tem um texto, tá? Que o autor é Hugo Lapa, né? Que ele se chama Os Três Obsessores. Não sei se você conhece, já viu esse texto? Os Obsessores? Os Três Obsessores. Já. Então, a narrativa... Já li alguma coisa assim. É legal, que a narrativa nos expõe que um homem preocupado com os obsessores, ele foi buscar lá um auxílio numa casa espírita, né? Então, segundo o homem, né, esses supostos espíritos que o atormentavam, convenceram a esposa dele, né, a ir embora, né? Esses espíritos também impediam ele de viver. Causavam várias instabilidades na vida dele. O trabalhador da casa espírita que o atendeu, né, na qualidade de médium, entendeu a situação. É o famoso atendimento fraterno, né? Sim. Então, ele percebeu que não era o caso de uma obsessão externa. Né? E assim, né, o trabalhador explicou para o homem que haviam, sim, obsessores. Né? E, na verdade, eram 3 obsessores. E ninguém, além do homem, poderia afastar essas entidades. Né? E com essa revelação, né, do trabalhador, né, o homem ficou bem preocupado, né? Imagina. Ficou com medo. Né? Ele não entendeu. Obsessores, né? Tem gente que alguém fala, você tem uns 20 te acompanhando e tal. Né? Quem fala, às vezes, tem até mais, né, do que quem está falando. Sim.
Geralmente mas o médium esclareceu que esses 3 obsessores tinham até nome. Aí o cara ficou mais preocupado ainda. O primeiro obsessor, né, o trabalhador falou para ele, era o apego. O segundo obsessor era o medo. O terceiro obsessor era o quê? A acomodação. E esses 3 obsessores são espíritos, né? E não havia nenhum desencarnado, né? Não são espíritos, né? Então, não havia nenhum desencarnado com o homem. O apego era em relação à esposa. O medo, né, não nos deixa caminhar. A acomodação vem da preguiça ou então de uma fuga dos problemas, né, que nos faz estagnar, estacionar. E esses, né, e outros obsessores vivem no coração do ser humano, na forma dos sentimentos que nós cultivamos. E toda obsessão, né, de entidades sombrias, vingativas, só conseguem nos atingir ativando alguns desses obsessores internos, por assim dizer, que são os sentimentos ruins, não é? Aquilo de ruim que a gente nutre, que a gente cria, nutre, né? Faz crescer. Por isso, não adianta culpar ninguém, tá? Pelos nossos próprios problemas. E também não adianta expulsar nenhuma entidade se nós continuarmos a cultivar essas baixas vibrações produzidas por nossos maus sentimentos. Se uma ou outro grupo, né, for expulso de espíritos, com certeza outros serão atraídos, porque nós estamos produzindo esses sentimentos. É a lei do magnetismo. O importante, então, é a modificação interior. E nesses momentos de pandemia, de perda de entes queridos, de dificuldades financeiras, de complicações com a saúde, o importante é como nos comportamos, gente. Deixa, né, a revolta, a raiva, o medo, né, de lado, tá? Então, é para nos cuidarmos, sim. É para ajudar os outros, sim. Não é para questionar a ciência se não tiver nenhum conhecimento. Se não tem conhecimento, não fez estudo nenhum. Então, não é para deixar de acreditar em Deus também. Não é para brigar, para impor o seu ponto de vista. Gente, a pessoa nervosa, né, com raiva, com ódio, prejudica o próprio corpo, né? E a mente também. Então, cuida da sua saúde mental, física, buscando o autocontrole. Esses tempos servem para lembrarmos que somos inteligentes, somos educados, cordiais, que devemos buscar a paz e o conhecimento o tempo todo. No livro Missionário da Luz, o espírito de André Luiz destaca a importância do esforço próprio na luta para o autoaperfeiçoamento. E Kardec diz bem claro, espíritas, instruí-vos. Vamos lembrar de praticar os ensinamentos do Cristo, ou, né, dos bons ensinamentos da religião e da boa, né, filosofia moral que cada um segue. E vamos lembrar que o que foi lido lá no início, na conversa de hoje, lá na página inicial, no texto inicial, a porta estreita, né, que a Jo falou também, né, pouquinho, agora até, a porta estreita revela o acerto espiritual, enquanto a porta larga representa o desequilíbrio interior. Antes da porta, temos o passado e o presente. Além da porta, o futuro e a eternidade. Então, vamos começar a refletir sobre quais os seus maiores obsessores, né? E olha que todos nós temos muito, né? Todos temos que trabalhar isso. Bom, agora, gente, estamos no finalzinho, já com o tempo explodindo, né, Jô? Já os 60 minutos estão com 1h13. Nós vamos agora passar... Mas está tão gostoso, Brando. Eu acredito que todo mundo também esteja gostando, porque está maravilhoso. Eu estou aprendendo muito aqui. Eu espero que o pessoal do chat dê muito oi para a gente aí, não tem, né? Vivo, e que agora a bastante oi. A Jo tem mais surpresa, né, Jo, para a gente aí. Ela vai fazer a prece, né? E tem ainda, fechando aí o estudo, mais coisas para a gente. Tá contigo, Jo. Então, Brando, só para concluir isso que você falou da porta, né? Então, a porta, ela é a lembrança daquilo que fomos, né? Antes da porta, é o que fomos, como estamos
e após a porta. É o que desejamos ser, né? Então, é o que fizemos, o que estamos fazendo e o que podemos vir a viver, né? Veio muito isso agora aqui para a gente. Então, meus irmãos, eu agradeço, Brando, agradeço... Oi? Wi-Fi, né? Bluetooth. É Wi-Fi. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, que essa casa que eu amo, né, que me acolheu por tanto tempo aí no Rio, tudo isso que vocês me proporcionaram, me proporcionam, mesmo eu estando distante, o carinho de todos, o respeito, é recíproco, né, mesmo sabendo das minhas imperfeições, né, de tudo que eu carrego ainda de negativo, porque eu não finjo ser quem sou, né? Brando sabe, quem conviveu comigo sabe, eu sou meio cri-cri, mas a gente está em processo de evolução, né? Dessa porta aí, ainda escolhendo, né, Brando, qual que a gente vai entrar. Eu já vi que é estreita, é apertadinha, eu vou entrar meio que de lado, empurrada, mas eu quero ir por ela. Nem com o teste do filé, né? O Brando nos pediu que fechássemos com a prece, né? Então, eu gostaria de, em homenagem à nossa casa aí, a BBM, né, trazer para vocês, com muito respeito, sem nenhuma pretensão, né, uma oração que nos foi ditada no dia 31/10/2021. Nós nos encontrávamos em prece e o irmão veio e pediu que nós passássemos para o papel o que ele ia nos ditar. E ele nominou como oração diária, né? Para quem não sabe, não falo isso por vaidade, o nosso irmão, que é um dos mentores da casa aí na BBM, que também está sempre ao nosso lado, que é o doutor, né, Hamed. Então, ele ditou para a gente vai fechar com essa prece a nossa noite, né? Agradeçamos a Deus, a Jesus e aos Espíritos de luz que vos protegem e guiam pelas graças e bênçãos desta noite. Agradecemos pela bênção da vida, a saúde do corpo e da mente. Pedimos perdão pelas faltas que ainda cometemos e coragem para corrigi-las. Derrama, Senhor, sobre todos os lares e famílias da terra as suas bênçãos de amor. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita bondade, não nos deixe faltar o pão de cada dia, o amor que auxilia, a paz que salva e a consciência que liberta. Que todos os irmãos em humanidade recebam neste momento todas as bênçãos que jorram sobre nós. Que todas as crianças, jovens, homens e mulheres de bem possam sentir o seu amor, tal qual sentimos agora. Proteja todos nós, os seus irmãos, querido Jesus. Os idosos, os enfermos do corpo e da alma, os desencarnados e os injustiçados pelas leis humanas, os ímpios e descrentes do amor de Deus. Rogamos por eles, Senhor, através de seu infinito amor, para que vejam que mesmo na dor, nada é maior que o seu amor, o amor de Deus nosso Pai, ainda que essa dor seja uma corrigenda para todos nós. Que todas as nações recebam, através dos espíritos de luz responsáveis por elas, toda a assistência necessária para o progresso moral, espiritual e coletivo. Que todos os povos se tornem um. E em teu nome, Deus de amor, a terra seja um jardim em flor, repleto de amor e paz. Que o mal seja extirpado de nosso coração e mente. Que o amor triunfe sobre todas as coisas. Que cada ser humano aqui vivente siga o seu evangelho de luz. Paz na terra, Senhor Jesus. Que em teu nome e em nome de Deus se cumpra todo o progresso, mas que seja através do amor e da paz universal. Pois tudo que tu criaste, Pai, é para o bem geral. Que os ateus te reconheçam na ação
das suas leis praticadas e vivenciadas pelos homens de bem, através das suas verdades e conceitos, chamando-os a reconhecer-te nos fenômenos espirituais e verdadeiros, aos quais os homens desconhecem. Pai, nenhuma palavra pode expressar nossa gratidão a Ti, a Jesus, a Maria, Mãe de toda a humanidade, aos seus anjos de luz. E que vossos espíritos protetores e amigos sejam com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graça te damos, bondoso Deus, amado Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. É um motivo de muita alegria reencontrá-los novamente no Salão Virtual ABBN. É um momento de comemoração da nossa Casa do Coração, a nossa ABBN. Comemoração de mais um aniversário, mais um ciclo de existência dessa casa, dessa Santa Casa Santa, que nunca escolheu quem iria acolher. E sendo assim, está sempre de braços abertos para atender e receber a todos que baterem à sua porta, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo assistência nos momentos dos desafios da vida. Todos sempre são bem recebidos. Todos sempre são acolhidos, abraçados. Afinal, todos nós estamos temporariamente nesse mundo terreno buscando aprender e batalhando pela nossa transformação. Cada um tem suas missões muito bem definidas e que precisam serem cumpridas. Todos precisamos dar a nossa cota de contribuição individual para o bem comum, para a coletividade. O aprendizado é contínuo. O burilamento é diário. Em todas as situações, em qualquer lugar que estejamos. E na convivência com qualquer pessoa, qualquer um de nossos semelhantes. A conscientização é constante de que tudo o que se fizer, todo esforço que for despendido por cada um, beneficiará primeiro a si mesmo. E como nós somos todos elos de uma mesma corrente, pois somos todos filhos de um mesmo Pai, todos seremos recompensados. Só que a recompensa não será terrena. Não é no plano físico. Mas a aprendizagem, sim, é aqui e agora. Entendendo sempre que tudo é um efeito cascata. Se eu trabalho para me modificar e consigo me renovar, consigo alterar padrões vibratórios, sentimentais, emocionais, comportamentais, o outro também muda. O outro também muda. E assim vai chegar um momento em que todos mudam. E aí vai chegar um outro momento em que tudo dentro de cada um de nós muda e fora de nós
também muda. E assim vão se realizando os projetos de Deus, nosso Pai, para cada filho, para cada um de nós e para cada mundo criado. O lema é trabalhar sempre, praticar diariamente. É um treinamento coletivo para um futuro mais feliz e com muito mais amor. Parabéns, ABBM. Parabéns, irmãos dos dois planos que fazem acontecer. Parabéns por nunca esmorecer e procurar sempre acolher. Um beijo no coração de todos e até breve. Chegamos aqui no final, né, da nossa conversa de hoje, né, o pessoal aí, né, acompanhando a gente, né? E aí a gente já, né, testando, né, mais uma nova tecnologia, não é isso? E a BBM fazendo aniversário, 19 anos. Sim, parabéns para casa, para todos os irmãos que aí mantêm a casa de pé, né? Dos dois lados da vida, né? Então, nosso agradecimento a todos pela oportunidade nessa noite. Que assim seja, né? E aqui a gente vai se... Então, né, pessoal, nós agradecemos aqui, né? Eu chamo de Jo, né, gente? Mas é Josiane, né, Josiane? Aí a pergunta Josiane, eu sempre boto assim, Josiane Carvalho, mas o Jo, carinhosamente, né, prefere usar Josiane Carvalho ou... Não, tanto faz. O Jo, eu gosto mais do Jo, acredita? É que a gente já está acostumado, né, Ju? Então... Sim. A gente pede para o pessoal, ainda mais essa semana, com muitas surpresas, é a semana comemorativa. Então, né, a casa está tentando várias surpresas aí, né? Esperamos conseguir todas. Hoje tivemos a Jo conosco, né? Hoje brindando, mas não deixe de assistir, gente, essa palestra, esse estudo, como os outros estudos do canal, né? Porque o online veio para somar, né? Veio para ficar, né? Vamos voltar a ter, né, o presencial, né, aos poucos, à medida que as condições permitam, mas o online está aí também e aproxima, né, a gente, permite que a Jo, de onde ela está, né, Jo, esteja pertinho da gente também dessa forma, né? Então, pessoal, curta esse vídeo, né, Jo? Curta os outros vídeos do canal também. Passa adiante. Isso, eu passo para alguns amigos, todo mundo assiste. Eu falo, gente, ó, tá aí, ó, eu mando o link do YouTube, da BBM, do canal da BBM, mando para todo mundo, aí o pessoal assiste. E essa semana, mais ainda ligado, né, nas surpresas comemorativas, né? Que no dia 29, né, que é o aniversário da casa, também teremos mais. E temos esse mês de aniversário da casa. E no mês que vem, uma outra programação também, né? Que também terão comemorações aí. Tem um pouco do que a gente está falando hoje. Jo, então, olha, fica com Deus, né? Que todos possam ficar com Deus. A gente tem uma boa semana, né? Que nessa noite de segunda-feira, né? Todos aí possam, né, receber essas bênçãos, não é? E que nós, aqui, né, Jo, tentamos construir, né, essa conversa, e que possa, né, ser aproveitada, né, para todo mundo que assistir, né, a gente, né, agora ao vivo e depois também, né, que com certeza. Então, tchau, pessoal. Abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus, né, Jo? Um beijo no coração de todos. Gratidão. Tchau.